Oi, turma, tudo bem? Nossa aula de História, página 168, nós vamos falar um pouquinho sobre os artistas do café. Nós temos aí, na página 168, uma obra de Benedito Calixto, Uma Fazenda de Café no Vale do Paraíba. Você já viu algumas pinturas de Benedito Calixto? Ou essa é a primeira? À época dos imigrantes das fazendas de café, diversos pintores retrataram sobre a rotina, a vida desses imigrantes. Então, nós vamos falar um pouquinho desses pintores. Na página 169, a gente tem quem foi Rosalbino Santoro. O artista Rosalbino Santoro, ele nasceu na Itália em 1858, onde ele estudou pintura e realizou exposições. Em 1885, ele veio para o Brasil e, na cidade do Rio de Janeiro, ele começou a apresentar os seus trabalhos. Em 1887, ele mudou-se para São Paulo, onde ele começou a dar aulas de pintura e de desenho no Liceu de Artes e Ofícios. Nessa cidade, iniciou suas pinturas das cenas das fazendas de café, muitas delas contratadas pelos fazendeiros ricos de São Paulo, para que retratassem as suas fazendas. Ele participou também de exposições aqui na cidade de São Paulo. E essa imagem é a imagem com o nome de Colheita de Café do ano de 1900. Essas pessoas que aparecem na imagem que está aí em cima de Rosalbino Santoro e também a da outra página de Benedito Calixto, são de um grupo étnico ou de um grupo diferente? Ou são de diversos grupos? O que vocês acham? Eu quero que vocês escrevam aí no livro de vocês, no cantinho mesmo, se vocês acham que elas são de um mesmo grupo étnico ou são de diversos grupos diferentes. Aí nós começamos a falar também de Portinari. Quem foi Portinari? Cândido Portinari nasceu no dia 30 de dezembro de 1903, numa fazenda de café em Brodowski, no interior do estado de São Paulo. Ele era filho de imigrantes italianos e ele foi para o Rio de Janeiro para estudar a pintura na Escola Nacional de Belas Artes. De 1929 a 1930, ele viveu em Paris. Só voltou para o Brasil em 1931, quando ele começou a pintar o povo brasileiro na maioria de suas telas. Em 1935, ele obteve a segunda menção honrosa na Exposição Internacional do Instituto Carnegie de Pittsburgh, nos Estados Unidos, com a tela café, que retratava uma cena da colheita típica de sua região de origem. Ele iniciou a pintura de painéis em edifícios públicos da cidade do Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, Nova York e em outras cidades americanas e também em Paris. Os trabalhos com a pintura lhe trouxe alguns males físicos. O pintor Cândido Portinari adoeceu por causa da tinta que usava. Essa tinta causava-lhe intoxicação. E aí ele faleceu em 6 de fevereiro de 1962. Aí eu quero que vocês prestem atenção. Os dois artistas, eles desenharam a paisagem de uma fazenda de café. Mas eles usaram os mesmos elementos? Ou tem alguma diferença nessa paisagem? Prestem bastante atenção. Vocês podem colocar as respostinhas no livro também. E agora, na página 171, nós vamos falar sobre o cultivo do café no Brasil, hoje em dia. Atualmente, o café ele ainda é plantado em grandes extensões de terreno, como antigamente. O beneficiamento do grão, o que é isso? É quando os grãos são separados das cascas. Também é feito nessas propriedades e hoje em dia com técnicas modernas e eficientes. A colheita, em grande parte do Brasil, é feita pelos trabalhadores temporários, que a gente chama de boia-frias,
que em geral não vivem nessa propriedade. São aqueles trabalhadores que são contratados em certas épocas do ano para fazer essa colheita. Aí a gente tem a nossa primeira imagem, uma colheita manual do café. Porém, também existe a colheita mecânica, com máquinas que recolhem os grãos direto dos pés de café. E aí a nossa segunda imagem, que está mostrando uma colheita mecanizada. Depois da colheita, o café ele é beneficiado e em seguida esses grãos de café são ensacados e vendidos para as indústrias e também para outros países. O café, ele continua a ser um dos nossos principais produtos de exportação. Então, nós temos aí algumas fases da produção, da colheita até o final do café. Então, nós temos uma plantação de café, depois a colheita, depois é feita a secagem e ali na última foto é o café já em um depósito, esperando para que a gente faça aquele delicioso café de manhã. E aí a gente vai começar a nossa primeira atividade. Classifique cada frase abaixo conforme a indicação dos quadros. Então, passado ou no presente. Perguntinha A, frase A. O trabalho feito por africanos escravizados foi no passado ou no presente? Escrevam aí na frente da frase. Frase B. Trabalho feito por boias frias. Passado ou presente? C. Colheita mecânica realizada por máquinas. D. Grãos de café colhidos à mão por homens e mulheres africanos escravizados. E. Trabalho de lavagem e secagem dos grãos de café feito por máquinas. Passado ou presente? F. Trabalho de lavagem e secagem dos grãos de café feito manualmente. E aí a página 173. O Brasil estava mudando. Os imigrantes chegaram. A partir de 1850, houve uma lei que proibia a entrada de africanos escravizados no Brasil. Isso é, o comércio de escravos, ele já não podia ser mais feito. Nos anos seguintes, 1870, os filhos de africanos escravos tornaram-se livres. E em 1888, finalmente terminou a escravidão, ou seja, foi abolida. Essas leis limitavam o número de escravos para trabalhar nas fazendas. Os fazendeiros, eles não aprovavam as leis para a libertação dos escravos, porque eles dependiam dos africanos escravizados para a realização de todos os trabalhos, sobretudo nas fazendas agrícolas, aquelas de plantações, de que precisava de muita mão de obra. E em 1850, antes da abolição da escravatura, alguns fazendeiros, já preocupados com a falta de trabalhadores escravizados, estimularam a vinda das pessoas de outra nacionalidade para o Brasil, por meio de campanhas feitas principalmente no país europeu. Muitas delas passaram por problemas sociais e econômicos em seu país, em razão de guerras ou de alguma outra crise. Por isso, um sonho para eles, um sonho iria se realizar, ter um pedaço de terra e viver feliz. Diferentemente do sistema de escravidão. Essas pessoas elas seriam livres para trabalhar primeiro nas áreas rurais. No Brasil, o encontro de culturas europeias com a população local podia ser notado ao escutar novos idiomas falados pelas ruas. Esses eram os imigrantes, as pessoas que chegavam de um país diferente de onde nasceram para nele viver. Eles vieram em grande quantidade em 1870 e nos anos seguintes, até o início do século XX, quando chegou o grupo que veio de um país mais distante, do Japão. Os primeiros a chegar diziam ter ouvido uma canção lá no seu país distante, mais ou menos assim: o carro já está em frente à porta, partimos com a mulher
e filharada. Emigramos para a terra prometida. Ali se encontra ouro como areia. Logo, logo estaremos no Brasil. Eles vieram com a esperança que essa canção lhes transmitia, largando seu país de origem e procurando aqui no Brasil uma vida melhor. Outro grupo contava que nas praças italianas também se ouviu uma canção mais ou menos assim: Vamos para a América, naquele belo Brasil. Aqui ficam os nossos ricos senhores a trabalhar a terra com a enxada. Eles chegaram aqui com as suas famílias, com muita esperança de conseguir melhores condições de vida na terra nova. Eles eram pessoas com destinos e trabalhos diferentes. Um grupo dessas pessoas dirigiu-se ao Paraná, a Santa Catarina e a São Pedro do Rio Grande do Sul, onde hoje é o Rio Grande do Sul, para ocupar terras que ainda existiam nessas províncias e viver como os pequenos proprietários. Outro grupo de colonos, eles vieram ocupar o lugar dos africanos escravizados nos trabalhos das fazendas de café. Muitos deles abandonaram o campo e se instalaram nas cidades depois. E entre 1830 e 1850, suíços, austríacos e franceses também vieram para o Brasil. Os italianos começaram a chegar em 1870. E a partir de 1908, vieram os japoneses. E aí nós temos um textinho que eu vou ler para vocês. É um depoimento de uma escritora, filha de imigrantes italianos. Sou brasileira, filha de italianos. Do lado materno, os Dacou, Venetos, de Perarolo. Do lado paterno, os Gattai, toscanos de Florença. Duas famílias que, no início do século, embarcaram na aventura de partir para um mundo distante e desconhecido. O Brasil. País jovem, imenso, rico, recém-libertado da escravidão, necessitava de novos braços para trabalhar. Abria portas a quem tivesse condições. Essa história eu ouvi dos lábios do meu avô, Eugênio, durante minha infância. O fiz repeti-la algumas vezes e sempre, ao terminá-la, ele enxugava os olhos num lenço grande e em seguida suava o nariz. Creio que para disfarçar, para esconder as lágrimas. No Porto de Santos, homens de fazenda onde iriam trabalhar os aguardavam e os transportaram, comprimidos como gado, num vagão de carga. Não foi preciso muito tempo para que marido e mulher se dessem conta de que haviam sido enganados. O sonho não passava de fantasia. As informações recebidas não correspondiam à realidade. Sob a vigilância de um odioso capataz, passaram a trabalhar de sol a sol. Marido, mulher e as 3 crianças mais velhas, ganhando apenas o suficiente para não morrerem de fome. Legal, né, esse texto? Nós vamos analisar esse documento e vamos assinalar o nosso primeiro exercício com as afirmações que são verdadeiras e falsas. Esse depoimento, questão A. O depoimento é do avô de Zélia Gattai? Verdadeiro ou falso? B. Zélia Gattai é brasileira, filha de italianos? Verdadeiro ou falso? C. Os imigrantes chegavam e eram bem tratados? D. Os imigrantes pensavam que teriam uma vida melhor vindo aqui para o Brasil? E a família de Zélia Gattai se sentiu enganada?
E na página 176, o sobrenome, ele revela a origem de uma pessoa ou de sua família. Por exemplo, Dacol, Gattai, Greco são nomes de origem italiana. Wang, Shen, Li, de origem chinesa. E assim vai. Eu quero que vocês perguntem ou pesquisem e procurem saber qual é a origem do seu sobrenome, para depois a gente falar um pouquinho sobre isso. Ou melhor, eu vou colocar um tópico lá no Classroom, onde vocês vão colocar para mim a origem do nome de vocês. Pode pesquisar na internet, se ele é de origem portuguesa, se ele é de origem africana, italiana. Pesquisem e coloquem lá para mim, tá bom? Número 3. Os imigrantes deixaram forte influência na vida do povo brasileiro. Se formos estudar a origem das nossas famílias, possivelmente encontraremos um imigrante fazendo parte dela. Você sabe qual é a origem das pessoas da sua família? Então, você vai entrevistar um parente seu ou alguém que seja mais idoso ou mais adulto, alguém da sua casa, e vai registrar essas informações no seu caderno. E depois você vai digitá-las no Classroom. Então, como você vai fazer? Vai fazer uma entrevista. O nome da pessoa, nome completo. Vai pôr o parentesco, se é sua tia, um tio, avô. E vai fazer as perguntas, o lugar de origem dela, ou se tem outra pessoa que ela saiba te dizer, motivos da saída daquele local, o lugar onde ela se instalou. Tudo isso vocês vão colocar no Classroom, não esqueça. Vocês também vão procurar informações da cidade onde vive. Vão fazer uma pesquisa. Na cidade onde você viveu, tem influência dos povos imigrantes? No caminho de ida e volta da escola, tente identificar alguma coisa. Ou se você for fazer um passeio, ou numa pesquisa pela internet, já que a gente não está podendo sair, se tem alguma praça, alguma rua, algum parque que possam ter origens de imigrantes. Gente, tem vários, tem um nome de bairros de origem dos imigrantes. Tá muito fácil, tá bom? Essa foi a nossa aula de hoje. Se vocês tiverem qualquer dúvida, basta entrar em contato com a gente, tá?